Oi, pessoal, voltando aqui novamente. Hoje é o dia de falar de equação de Larmor, né? O que é a equação de Larmor? Frequência de precessão é igual a constante magnetogírica vezes o campo magnético resultante, tá? Nós vimos então que esse campo magnético resultante, na realidade, ele é igual ao campo magnético aplicado pelo equipamento, que nós vamos chamar de B1, menos o campo magnético induzido pela corrente, pela densidade eletrônica ao redor do núcleo, que é o que nós chamamos de BI, tá? Esses dois campos, eles têm sentidos contrários. E agora dá para a gente fazer as seguintes observações, tá? As seguintes relações. Olha só. Quanto maior for a densidade eletrônica ao redor do núcleo, o que nós vamos ter? Se a densidade eletrônica ao redor do núcleo ela é grande, o que nós podemos dizer do BI? O BI, que é o campo magnético induzido, se a densidade eletrônica ela é grande, o BI, que é o campo magnético induzido por essa densidade eletrônica, então ele vai ser grande, né? Vamos ter um aumento aí do nosso BI. Se o BI está ficando aumentado, um valor negativo aqui maior, o que vai acontecer com o BR? Se eu aumento aqui o BI, o nosso BR vai diminuir. Então, nós temos uma diminuição do nosso campo magnético induzido. Desculpa, do nosso campo magnético resultante. Certo? Se o nosso campo magnético resultante está diminuindo, o que nós podemos dizer da frequência de precessão? Então, se o campo magnético resultante está diminuindo, a nossa frequência de precessão também está diminuindo, porque os dois são diretamente proporcionais um ao outro, né? Então, nós temos aqui a diminuição do nosso da nossa frequência de precessão. Então, qual é a relação que nós vamos fazer? A relação que a gente precisa guardar é a seguinte: quanto maior for a densidade eletrônica ao redor do núcleo que nós estamos analisando, menor vai ser a frequência de precessão, ok? Agora vamos fazer o raciocínio contrário. Bem, quanto menor for a densidade eletrônica ao redor do núcleo, o que vai acontecer com o nosso BI? Densidade pequena, o campo magnético induzido também vai ser pequeno. Então, nós vamos ter aqui uma diminuição do nosso campo magnético induzido. Se o nosso campo magnético induzido está ficando pequeno, então o nosso campo magnético resultante está ficando maior, né? O campo magnético resultante está ficando maior. E se o nosso campo magnético resultante está ficando maior, então a frequência de precessão está ficando maior, já que os dois são diretamente proporcionais. Ok? Então, está ficando maior aqui a nossa frequência de precessão. Então, qual é a relação que nós precisamos fazer aqui? Quanto menor for a densidade eletrônica ao redor do núcleo, maior vai ser a frequência de precessão, tá? E aí nós terminamos a primeira parte da teoria da RMN. Na próxima aula, tá? Estudem, portanto, dá uma estudada aí nos vídeos, vou sugerir uma leitura de texto, tá? Sobre a teoria de RMN. No próximo vídeo, na próxima semana, vou dar esse tempinho para vocês. Na próxima semana, a gente vai, então, falar de deslocamento químico, já vamos entrar, então, na análise dos espectros e já vamos começar a analisar os nossos primeiros espectros, tá? Lembrando que nós estamos focando em dois núcleos, nós vamos estudar dois núcleos, a RMN de hidrogênio 1 e a RMN de 13C. O que nós vamos estudar? Hidrogênio e carbono.
Porque nós estamos analisando compostos orgânicos. Qual é o principal átomo dos compostos orgânicos? Carbono. E depois, hidrogênio. Mas por que hidrogênio 1? Porque nós precisamos estudar um núcleo que seja ativo. Qual é o núcleo que é ativo? Aquele onde o número de prótons é diferente do número de nêutrons. Só um minutinho. Aquele onde o número de prótons é diferente. Estou quase terminando, só um minutinho. Tá, só um minutinho, só um minutinho. Desculpa aí, tá, gente? Onde o número de prótons é diferente do número de nêutrons. Notícia de explosão aqui. Então, no hidrogênio 1, o número de prótons é diferente do número de nêutrons. E para o carbono, por que a gente não pode estudar o carbono 12? Por que a gente não pode estudar o carbono 12? Então, o carbono 12 a gente não pode estudar. Por quê? Porque o carbono 12 ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Então, o que ocorre com os núcleos onde o número de prótons é igual ao número de nêutrons? Eles não têm spin nuclear, não gira ao redor do próprio eixo. Aí não sofre efeito de ressonância. Então, nós vamos estudar o núcleo de carbono 13, porque no núcleo de carbono 13 nós temos 6 prótons e 7 nêutrons. Então, aqui nós temos o spin nuclear. Ele gira ao redor do próprio eixo, tá? A abundância do hidrogênio 1 ela é de aproximadamente 98,9%. Então, é muito abundante o hidrogênio 1. Ao passo que o carbono 13 é de aproximadamente 1%. Portanto, é muito mais fácil nós termos o fenômeno de RMN de 1H do que o fenômeno de RMN de 13C. Tá bom? Então, bons estudos aí para vocês. E até a próxima semana. Qualquer dúvida, vocês podem entrando em contato aí via fórum de dúvidas. Tá bom? Um abraço e até!